De volta aos casacos e roupas de frio. Porque estamos no inverno e chegamos na Dinamarca e vamos mostrar tudo de Copenhague pra vocês. Então, como de praxe, bora pro vídeo! Já para começar o vídeo, estamos aqui no Porto, esse canal, ó, onde tem essas casinhas coloridas, que é super famoso. Esse aqui é um dos cartões postais aqui de Copenhague. É bem bonito, tem o porto aqui, ó, as casinhas tudo bonitinha, tem uns barcos aqui. E ali na frente sai o barco que faz o passeio do canal, né, Tami? Isso aí, pelo que a gente viu, custa entre 20 a 50 coroas dinamarquesas. A gente vai ver como é que funciona e deixar todas as informações aqui pra vocês. O preço são 50 coroas por 1 hora de passeio para adultos e 20 para crianças. Barquinho isso aí atrás. Isso aí. Ah, e os horários? Começa... É de meia da hora. Começa às 10 da manhã e acaba às 3 horas da tarde, Isso certo? aí, de meia hora. Hoje 1 horinha, passeio do barco encerrado. Não falamos nada ali na hora porque tá com muito barulho de motor, mas só sair aqui e vou explicar pra vocês como é que foi. E a gente conheceu todos os canais aqui. A gente já tá saindo agora, ó, no canal, a Tami. E é isso aí. O passeio de barco tá ficando aqui atrás. Durou exatamente 1 hora, foi bem legal. É meio devagar, hoje tá um pouquinho frio, mas mesmo assim deu pra ficar pro lado de fora. Ele vai nos pontos principais, mas o ponto que mais chamou a atenção, que a gente tinha planejamento de ir, agora não vai precisar, que era um pouquinho distante, que é a famosa estátua da Pequena Sereia. Isso mesmo, aquela Pequena Sereia que você já assistiu aí na Disney, é de um escritor dinamarquês. Obviamente o Walt Disney adaptou, né, pra ficar um pouco mais romantizado aí, e até porque também eu vi que na história original parece que a Pequena Sereia ela morre, então isso não ficaria muito legal para as crianças. E além desse conto super famoso, ele também já escreveu O Patinho Feio, que também foi adaptado, e também a Disney recentemente usou um dos seus contos que chama Snow Queen, ou Rainha da Neve, que é o que vocês conhecem, o famoso musical da Frozen. Então o cara é bom escrever conto, e o Walt Disney ali, que não é bobo nem nada, já pegou para ele para fazer aquela graninha extra. Falando do passeio, o passeio foi super legal, a gente achou que valeu muito a pena. E pelo preço também, né, que saiu 50 coroas dinamarquesas, que vai sair aí mais ou menos umas 5, 6 libras. Vou deixar o valor embaixo aqui certinho para vocês. Ah, e só mais uma curiosidade, voltando na Pequena Sereia. A estátua tem uma similar lá em Brasília, que também foi dada pela Dinamarca como presente para o Brasil na inauguração da nova capital, que na época foi Brasília. Andando aqui no centro, pertinho do canal, a gente viu essa movimentação e passou a cavalaria. Achei que era só uma apresentação, mas daí depois passou tipo uma carroça, né? Carroça, não sei como é que fala, real, né? E olha que o fuzuê que tá. Enfim, deu pra filmar mais ou menos, porque tá muito lotado de gente, né? Como vocês estão vendo aqui. E não sei se vai dar, vamos ver, vamos ver. Deixando aí nas imagens para vocês. Não sabemos, mas estava sendo celebrado o Jubileu de Ouro da Rainha Margarida, que foi adiado 2 vezes, pela pandemia e posteriormente pela morte da Rainha Elizabeth da Inglaterra. Margarida, de 82 anos, agora é a monarca com o reinado mais longo da Europa. Assumiu o cargo há 50 anos, em 1972. Corrigindo aí, né, pessoal? Não é carroça, é carruagem. Tô achando que é o rei de Rondônia. É foda. Atrás da gente está o Castelo de Rosenborg, que é a casa de verão da família real dinamarquesa.
É isso aí, e diz que no sótão dele ainda você consegue ver os tesouros da realeza. Por que que você consegue? Porque tem ticket para visitar ele, e o valor do ticket unitário tá saindo 125 coroas dinamarquesas, que dá mais ou menos aí 14 libras, ou você pode optar por um ingresso que dá acesso a 6 museus aqui em Copenhague e custa 250. 250 é o coroas. dobro, vai é dar o dobro, 28 libras. mas vale muito mais a pena, né? Se você tiver interesse em entrar nos museus aqui, com certeza vale a pena pegar esse, porque é mais barato para visitar todos. E mesmo se você não quiser comprar o ticket, que vai ser o nosso caso, compensa vir aqui porque ele fica todo rodeado por esse jardim, que é o... Aqui em frente tem o King's Garden, que é um jardim, tá maravilhoso. A gente tá no outono agora, então as folhas já estão caindo, mas tem algumas ainda bem amarelinhas e realmente é muito bonito, vale a visita. Enquanto a gente caminha aqui, contar mais uma novidade para vocês, que também envolve a Pequena Sereia. Vocês sabiam que aquela cerveja, aquela marca Carlsberg, é daqui? Eu não sabia, inclusive eu achava que era da Inglaterra, mas não, é dinamarquesa. E por que que envolve a Pequena Sereia? Porque a pessoa que solicitou para fazer a escultura da Pequena Sereia em homenagem ao escritor e também homenagear a Dinamarca foi o filho do dono da Carlsberg, da cerveja. Tem uma outra curiosidade também, que a escultura da Pequena Sereia já sofreu vários vandalismos e a cabeça dela não é original, porque um desses vandalismos foi que cortaram a cabeça e nunca mais acharam, e aí tiveram que fazer uma cabeça nova para colocar no lugar. Interessante, né? Aqui atrás da gente está a Frederiks Church, ou a Igreja de Frederico, e ela também é conhecida como a Igreja de Mármore. Como vocês estão vendo ali, ó, bonitona, cheio de mármore, porém tem uma história interessante. Mais uma delas, né? Da Voz da Consciência, né? Cheio de histórias. Ela, apesar de ser conhecida como Igreja de Mármore, realmente boa parte dela foi construída no mármore, mas não toda como planejado, porque no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra bem grande, que é esse aqui, ó, mana e grana. Eles viram que ia ficar muito alto o valor, muito acima do que eles haviam previsto, e decidiram então terminar a obra sem fazê-la toda de mármore. Agora pertinho aqui da Igreja de Mármore, inclusive nessa reta aqui dá uma foto muito bonita. A gente tá agora, ó, na residência da realeza, que inclusive é bem próxima à residência de verão deles. E uma curiosidade é que antigamente não era aqui a residência oficial, né, o palácio oficial da realeza dinamarquesa. E o que aconteceu foi que aqui era anteriormente pegou fogo, e aqui era um bairro legal, que tinha essas casinhas bem simpáticas, pequenininha, e aí eles tomaram posse. Eu não sei ao certo se eles compraram ou só se falou assim, galera, vaza, a gente vai morar aqui, mas enfim, e aí gostaram do bairro, gostaram da região e acabou aqui ficando a residência oficial. Mais uma informação é que vocês também podem entrar aqui, é o mesmo valor, aparentemente, o valor é tabelado de 125 coroas para os museus, mas sempre fica aquela opção de comprar os 6 museus pelo dobro, mas compensa muito mais, né? Para quem curte também, uma outra opção é vir aqui para assistir a troca da guarda, que acontece todo dia às 11h30 da manhã. Então fica aí mais uma opção de passeio aqui em Copenhague. Inclusive, se você está curtindo esse vídeo, lembra de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui do que você está achando. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should. Acabamos de chegar aqui na comunidade cristiana, como prometido para vocês, que na verdade é como se fosse uma cidade dentro de Copenhague, ou mesmo uma comunidade. Ela foi estabelecida aqui com a ideia de ser uma sociedade, né, uma comunidade independente hippie no passado. Hoje em dia, teoricamente, na teoria, eles ainda se consideram independentes, mas no papel, obviamente, não, né? Faz parte de Copenhague. Antes eles eram mais independentes, tanto que aqui dentro até rolava, parece que, vendas, né, de uma ervinha da boa, uma coisinha a mais ali que não é legalizado aqui em Copenhague. Parece que teve uma situação aqui, onde as pessoas que estavam comercializando esse tipo de produto, teve uma rivalidade, até parece que saiu o tiro.
aqui dentro da comunidade, e aí a polícia obviamente teve que intervir, e depois disso a coisa ficou um pouco mais restrita e mais nos olhos aí da polícia dinamarquesa, que antes eles faziam mais uma vista grossa. E também parece que eles não são muito fã de filmar aí dentro. Vamos ver como é que tá hoje em dia, e se der a gente vai fazer uns takes para vocês, senão essa aqui é a entrada e vamos conhecer um pouco dessa comunidade hippie que tem aí uma história bem interessante. Aqui dentro ainda, sentado aqui na beirinha do canal, na parte de cima, por isso que a gente tá até filmando. Deu pra dar umas filmagens lá dentro, só tem umas partes que é proibida, porque são as partes que ainda tá rolando a venda do negocinho lá, né? E tem várias barraquinhas, então pra quem gosta, também tá tendo sim. Achei que ia estar mais escondido, mas aqui não. Mas aí nessas partes não pode filmar, então a gente não filmou, mas deu pra ver no geral. No geral a gente achou bem legal, é bem descoladão mesmo, bem estilo hippie. Tem coisa pra comer também, se quiser comprar tem umas barraquinhas vendendo camiseta, tem muita coisa pra fazer. E aqui no centro aqui também tem mais coisa ainda pra comer, tipo uma pracinha de alimentação. Então é isso, achei que valeu a pena. Bom dia, começando nosso segundo dia aqui em Copenhague. Ontem a gente finalizou nas últimas partes que a gente mostrou aí no vídeo, e à noite, queria deixar a indicação aqui rapidão, a gente jantou num restaurante espetacular, chama Maple Casual Dining. Vou deixar certinho aqui na descrição do vídeo, se você também tiver curiosidade, que além do atendimento sensacional, a comida estava muito boa. Mas agora a gente está indo em direção dos pontos mais famosos aqui de Copenhague, e a gente só queria falar um pouquinho do hotel que tá ficando ali atrás, ó. A gente acabou de fazer o check-out. O hotel é bom, o preço foi 68 no Revolut com cashback. E só que a gente confundiu porque tem vários hotéis, né, da mesma rede em várias localizações. E aí a gente não se atentou a isso e acabou ficando um pouquinho mais afastado do centro. E talvez por isso também o preço seja melhor. Então vale a pena dar uma pesquisada. Mas é isso, é muito fácil também de chegar aqui também, assim, mais longe do centro é 2 km, mas também tem busão toda hora, então acho que pelo preço valeu super a pena. E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo exatamente qual do hotel que é, como a Tami falou, né, são vários. A gente tá agora aqui, ó, de frente ao Tivoli, ou Tivoli, não sei como pronuncia, que é o segundo parque de diversão mais antigo do mundo. Ele foi construído em 1843 e funciona até hoje, né, um dos principais pontos turísticos aqui da cidade. E ele realmente, assim, tem grande importância, até foi inspiração para o Walt Disney, para Disney Paris. Então ele tem ali áreas que representam várias partes do mundo, enfim, parece ser bem legal. O ticket custa 17 € só para sorrir, só para entrar. E aí se você quiser entrar nos brinquedos, parece que gira em torno de 10 libras. E você também tem a opção de comprar o passe, que aí o passe, ele é um pouquinho mais caro, mas você tem acesso aos brinquedos. Hoje a gente não vai entrar, a voz da consciência tem medinho, e também confesso que não é a nossa prioridade, mas fica aí a recomendação. I can make a sentence and nothing makes sense. We had our moments, I relive now. Aquele momento de icona do canal GoTo, que antes de dar a dica já vou fazer aquele merchan. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, comenta o que vocês também estão achando de Copenhague, e agora vai a dica, né, Tami? Tami tá até apreensivo. De icona pra economizar, ó. Economizar, como sempre, né? A gente gosta sempre de um rolê baratinho. É o seguinte, a gente tá aqui no canal, aquele canal principal que a gente mostrou ontem, ó, aqui atrás pra vocês. E logo na ponta do canal, no início do canal, tem esse guichê aqui, que ele também faz o mesmo passeio do canal do barco. A gente fez ontem e mostrou pra vocês. Porém, tem uma dicona aqui de grana. Esse aqui, que provavelmente o barco ele é mais bonitinho, a gente viu realmente mais estruturadinho, ele custa um pouco mais que o dobro do nosso. Ele tá saindo por 109 coroas dinamarquesa, e no nosso, que fica ali da lateral, vou mostrar aqui pra vocês pra localizar bem, a gente pagou apenas 50 coroas dinamarquesas. Esse aqui é o caro, e o nosso fica ali na outra ponta, ó, naquele guichezinho branco bem ali. Baita de icona, né? Economizar mais de 50%. Então fica ligado. Tô dando uma voltinha aqui no centro, perto do canal mais famosinho.
E o legal do final do ano de vir aqui é que tá rolando feirinha de Natal já. A gente tá em novembro, hoje é dia 13 de novembro. E olha que bacana. Aqui na pracinha principal também tá rolando já a feirinha, várias coisas para comer, para beber, uma coisa típica. Olha, tá rolando uma parada aqui meio que feita no fogo, bem legal. O cara faz na hora aí o artesanato no fogo. Inclusive tem umas espadas aqui, umas coisas, ó, de metal. Olha que interessante. Que o cara faz aqui tudo na hora. Bem legal. Bastante coisa bonita também, bastante coisa para comer. E a praça aqui, eu vou tentar subir o drone mais tarde. Tem uns prédios antigos também, parece ser bem bonito, ó. You give me hiccups, give me hiccups. Hiccups, 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 hiccups. You give me hiccups, 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 hiccups. E uma outra opção aqui em Copenhague são as saunas. Apesar de não ter tanto aquela tradição da Finlândia, por exemplo, aqui também existem alguns lugares que você consegue, né, pagar para ir frequentar uma sauna, e é uma experiência muito bacana. Inclusive a gente fez isso lá na Finlândia e também na Noruega, né? Isso aí, então fica nossa dica aí, se você tiver mais tempo, mais disponibilidade, que vale muito a pena ter essa experiência. E enfim, vou até deixar o vídeo aqui para vocês verem também, conferirem como é que é essa experiência nesse frio. A gente tá indo em direção para ver a estátua de perto da Pequena Sereia, e tem logo no meio do caminho o Castellet, que na verdade é essa cidadela aqui, ó. Dá para ver ali que tem a passagem toda murada, e lá atrás tem um moinho bem aqui assim, no estilo holandês, que a galera vai lá tirar umas fotinhas. E aqui é bem bonito também, é bem legal. Então quando estiver indo no caminho para ver a estátua da Pequena Sereia, essa é uma paradinha também aqui, ó. Ontem a gente passou aqui com o barco, mas resolvemos caminhar até ali, ó, cadê ela? A Pequena Sereia, que não era a Pequena Sereia até então, né? E gente, olha a quantidade de gente aqui pra ver a estátua. É só uma estátua, né? O fundo, ó, nem é tão bonito assim, porque tem umas fábricas ali, mas faz parte da história da cidade. E vale a visita também. Em volta aqui é bem bonito, tem um parque bem bonito. Nosso final de semana aqui na Dinamarca vai se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente amou aqui. Muito legal, principalmente agora no inverno, né? Dá um climinha mais natalino pra cidade. E tem muita coisa pra visitar também, e um final de semana foi mais que suficiente. Isso aí, se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever no canal, dar aquele like, deixar seu comentário, e nos vemos no próximo vídeo. Fui! Give me hiccups. Give me hiccups.